Oi, eu tô aqui de volta para fazer um vídeo super legal para vocês, que é sobre a 6ª temporada de Doctor Who. Eu fiz uma maratona recentemente da temporada, assisti todos os episódios, eles estão frescos na minha cabeça, acabei de assistir o episódio final dessa temporada e agora eu vou fazer um vídeo super detalhado com muita informação, muita opinião também sobre essa temporada, porque eu decidi fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu não vou falar sobre ela episódio a episódio e postar os episódios individualmente aqui no canal. Eu vou falar sobre ela num vídeo só, porque eu tenho muita coisa para falar a respeito do todo. E eu quero então comentar sobre o enredo principal dessa temporada, a relação dos personagens, tudo que aconteceu nessa maluquice, né? O doutor morreu, mas no final ele voltou, ele sobreviveu, como funciona essa temporada. Também é uma temporada bem controversa, muita gente acha ela difícil de entender e muita gente talvez não goste tanto dela. Então eu revi essa temporada, é uma das minhas temporadas favoritas, é uma das temporadas que eu mais revi de Doctor Who, então eu tô super empolgado para falar dessa temporada, que é com o 11º Doutor, a Amy e também o Rory e, claro, a River Song. Os 2 primeiros episódios eu tenho uma anotação aqui enorme, porque teve muita coisa que eu decidi anotar no meu celular enquanto eu assisti os episódios para eu lembrar. A gente tem os 2 primeiros episódios que são o Astronauta Impossível e o Dia da Lua. Esses episódios, para mim, já começa aí, são os episódios mais marcantes de abertura de temporada que Doctor Who já fez. Eu acho que eles são super icônicos no sentido de que tem tanta coisa, tanto mistério que vai sendo criado e tantas cenas emocionantes e também divertidas. O doutor convoca a Amy e o Rory, o doutor convoca a River Song também para assistirem a morte dele e aí começa o mistério. Por que o doutor tá convidando essas pessoas para assistir a morte dele? O doutor vai regenerar, a gente tá vendo a regeneração dele antes dela acontecer. A gente tá vendo as coisas ao contrário, e é esse mesmo mistério que o Steven Moffat, que escreveu esses episódios, quis trazer, de levar a gente a acompanhar esse grande mistério da temporada e ver ele se desenrolar ao longo dessa temporada. Uma temporada de 13 episódios que vai mostrando isso. Então são 2 episódios que levam a gente lá para os Estados Unidos e tem toda essa sequência de acontecimentos sobre pouso na Lua, sobre o silêncio, que é esse monstro muito aterrorizante aí que apareceu em Doctor Who e que ele faz as pessoas esquecerem o que elas estão vendo. Então é uma sequência de 2 episódios que levam a gente a esse mistério, principalmente com quem vai matar o doutor. Quem é aquele astronauta, aquela astronauta que surge daquele lago e tenta matar o doutor. Eu acho que a gente vendo esses episódios numa forma, né, ao contrário, principalmente eu fui notando que esses 2 primeiros episódios são como se fosse o final da temporada no início da temporada. Então a gente vê os eventos acontecendo ao contrário. E eu acho que essa criatividade que me trouxe muita vontade de continuar assistindo e continuar tendo essa empolgação com Doctor Who na época que eu vi e com certeza agora quando eu revi esses episódios. Eu vejo esses 2 primeiros episódios como Steven Moffat trazendo finalmente o estilo dele para Doctor Who. A gente viu algo parecido assim no final da temporada anterior. Nas maratonas que eu fiz da 5ª temporada eu falo que ele ainda tentou combinar um pouco com o estilo de episódios do Russell T. Davies com o estilo dele, do Steven Moffat, mas agora nessa temporada ele traz todo o estilo dele, que é o quê? É viagem no tempo maluca, é paradoxo meio confuso, que não dá pra saber o que tá acontecendo, é o doutor sendo muito mais sombrio do que ele era. E isso é legal. O Steven Moffat entende muito bem o personagem do doutor e ele leva esse personagem a momentos muito drásticos, como por exemplo a forma como ele derrota o silêncio no episódio O Dia da Lua, que é basicamente fazer a humanidade cometer um genocídio sem saber. O doutor faz com que esse silêncio diga: você deveria matar a gente a qualquer momento. Eles estão destruindo a história humana desde o início dos tempos, e eu acho que essa forma de
explorar o doutor é bem legal. E a gente vê como esse 11º doutor é amiguinho, engraçadinho, mas no momento de realmente derrotar os vilões, ele consegue ser bem cruel. E no geral, eu gosto que esses 2 primeiros episódios criaram, assim, um time da TARDIS grandão, né? Tem o Doutor, tem a Amy, tem o Rory, tem o Kenton, tem a River, tem muita gente aí na TARDIS, e mesmo assim, cada personagem desses foi bem desenvolvido e teve uma importância nos episódios. Eles foram fundamentais em cada parte que eles tiveram aí o seu papel nessa temporada. Gostei muito disso, e ainda teve o presidente Nixon, enfim, todas essas coisas, todas as piadas e, enfim, o humor do Steven Moffat, que em alguns momentos ficam piadas um pouco datadas, meio ruins, né? Mas a gente assiste porque foi o momento em que o Moffat escreveu, e depois a gente vê que ele evolui muito na escrita dele, mas claro, tem momentos aí que as piadas já ficaram bastante, né, datadas, e poderia ser melhor nesse sentido. Mas a dinâmica dos personagens, ótima, eu acho esses episódios maravilhosos, eu acho que pra sempre, assim, vão ser os meus episódios favoritos de abertura de temporada. Eu acho que eles entregam muito e dão aquela visão grandiosa para Doctor Who, que na era do Russell T. Davies não tinha muito isso, né? O inícios de temporadas do Russell T. Davies não tinham essa grandiosidade, esse mistério, e continuam não tendo agora nessa nova era da Disney, pelo menos no episódio Space Babies. O Russell T. Davies tende a ser um pouco mais contido no primeiro episódio, e ele vai aumentando lá pro final. O Moffat é o contrário, ele vem com uma explosão no primeiro episódio, a temporada vai sendo mais tranquila, e lá no final ele vem com explosão aqui, mas ao contrário, na 6ª temporada não. Na 6ª temporada o Moffat realmente faz os 2 primeiros episódios terem a sensação de que já são o final da temporada. Tanto que o final do episódio Dia da Lua, acontece aquela regeneração daquela criança, com aquela música toda épica assim também. A gente vê como tudo foi tão bem feito e bonito, e eu lembro até hoje do arrepio que eu senti quando eu via aquela criança moradora de rua, né, regenerando porque ela estava morrendo, e depois a gente descobre quem ela é. Mas vamos lá, depois de 2 episódios super épicos e explosivos, a gente vem pro 3º episódio, que é a Maldição da Mancha Negra. Aquela coisa, Doctor Who tava na mesma época aí do Piratas do Caribe, eu falei nos vídeos sobre a 5ª temporada também, sobre Crepúsculo, que teve um episódio de vampiros, então Doctor Who também tinha essa coisa meio temática, né? Vamos trazer o que tá na mídia, vamos trazer o que é popular agora para algum episódio da série. Claro, é um episódio assim que você diz, tá, o 3º episódio é um episódio mais tranquilo, não tem tanta coisa magnífica, é um monstro, uma ameaça super simples também. A pessoa se cortou, ela recebe essa mancha e vem aquelas sereias, seja lá o que for, e levam a pessoa. A princípio a gente acha que estão matando essas pessoas, mas não, elas são como se fossem enfermeiras de um hospital galáctico, enfim, numa nave espacial, e elas levam essas pessoas para curar. Eu acho que o principal ponto aqui é que a gente começa a ver essa relação da Amy com o Rory mesmo. A gente já viu isso no primeiro episódio, nos primeiros episódios, do Rory meio que duvidando do amor da Amy, meio que, né, ele achando que ela não gosta dele. E aqui a gente vem para esse episódio também, a Amy salvando o Rory lá no final, que ele tinha se afogado e ela tem que salvar ele. Sensacional nesse sentido, e a gente vê como isso vai sendo criado e vai sendo construída essa relação entre a Amy e o Rory, que vai ter em mais episódios. Mas é um episódio que ele é mais simples, ele tá ali, é divertidinho, é bobinho, mas não acrescenta tanto pro geral da temporada. Ele traz personagens legais, os piratas, o menino lá, mas no geral é um episódio bem contido e que fica aí. Não é algo que eu diria, nossa, eu vou rever a qualquer momento porque eu quero. É um episódio normal. E além da relação da Amy com o Rory, eu acho que o
o mais legal é a forma como é usado a ficção científica aqui, que a gente tem duas dimensões meio que se colapsando, assim, entrando em contato uma com a outra no mesmo local, mas elas estão em diferentes dimensões, e aí tem uma nave espacial e um barco no mesmo lugar, e eles se confundem aí, e depois eles conseguem acessar essa nave espacial porque eles são levados pelas enfermeiras. Eu acho que é um uso bem interessante da mitologia com a ficção científica, trazendo isso para Doctor Who nesse episódio. E aí a gente vem pro próximo, que é o episódio da TARDIS, o episódio clássico, assim, que muita gente adora. Claro que eu vou ter que comentar aqui que é um episódio escrito pelo Neil Gaiman, que recentemente teve algumas acusações de assédio que ele cometeu com diversas mulheres. Então eu vou trazer esse episódio comentando a respeito dos acontecimentos do episódio e tentar entender que ele tá ali num contexto de Doctor Who em que essas coisas não aconteceram, a gente só descobriu recentemente, né, no caso. Então a gente não tinha essas informações, e é sempre bom deixar claro sobre isso, como é errado esse tipo de ação de qualquer pessoa. E eu vou comentar sobre o episódio, que é um episódio clássico. É a única vez que eles trazem essa ideia da TARDIS sendo uma pessoa e podendo conversar com o doutor. Ele traz essa estética, mais uma vez, que é bem clássica do Neil Gaiman, essa coisa de fantasia, mas sombria. Doctor Who, nessa sexta temporada, tá sim, é uma fantasia sombria, um conto de fadas sombrio. A gente viu isso também lá nos 2 primeiros episódios, que é interessante voltar para lá, com o silêncio, no orfanato, e toda a estética que eles trazem. Aqui a gente vem para um lugar além do universo, fora do universo, e o doutor, né, porque aquela casa, aquela entidade, a casa, faz com que o espírito da TARDIS vá naquela mulher. E é um episódio sensacional. A gente vê essa luta da TARDIS como pessoa e do doutor conversando e tendo essa relação, que é muito bonita. Eu adoro esse episódio. E mais uma vez, então, além de ser um episódio focado em relação do doutor com a TARDIS, que a gente vê esse desenvolvimento do próprio personagem do doutor, também tem o relacionamento da Amy com o Rory. Naqueles corredores da TARDIS, quando a casa possui a TARDIS e começa a brincar com a Amy e o Rory, a gente vê a relação deles. A gente vê a Amy perdendo o Rory, no caso, ali em um momento de ilusão que a casa faz a Amy e o Rory sofrer. Ela vê ele morrendo e bem velho, como se ela tivesse abandonado ele. É uma delícia de episódio. O final é super emocionante também. E claro, ele cria essa coisa de que o doutor, os senhores do tempo podem regenerar em outros gêneros, podem trocar de gênero, o que é super legal, e canonizou aí essa ideia. Então a esposa do doutor é ótimo. E também tem aquele momento do doutor construindo a TARDIS com os restos de TARDIS também é maravilhoso. Então eu adoro esse episódio, apesar de que ele foi agora manchado por ações do próprio escritor. E depois disso a gente salta para 2 episódios, que é episódio duplo, que trazem um pouco mais do mistério da temporada, né? A Amy tá achando que tá grávida, aí ela diz que não tá, lá nos 2 primeiros episódios. Depois a gente vem para cá e o doutor começa a escanear ela e começa a ficar com essa dúvida. E aí a gente vem para um episódio que é rico em contar o conceito, as pessoas feitas e replicadas a partir daquela carne que duplica pessoas, e eles estão lá naquela lugar de mineração e o doutor sabe que alguma coisa está acontecendo e ele precisava entender qual era o mecanismo dessa criatura aí que podia replicar pessoas. Porque a Amy foi replicada pelo pessoal lá do Silêncio, a Madame Kovarian, enfim. E aí esse episódio é focado nisso, em a gente descobrir esse conceito, mas também em ver relações da própria Amy com o doutor, ali o doutor duplicado, o doutor enganando a Amy para entender se essa carne aí era realmente possível ser uma pessoa boa ou se ela era tipo uma vilã. Então a gente vê a relação da Amy com o doutor nesses episódios, a carne rebelde e as quase pessoas,
em que o doutor precisa que a Amy confie na versão clonada dele, porque ele engana ela, ele troca os sapatos lá, engana ela. A gente chega no final desse episódio em que o doutor finalmente descobre e percebe e confirma também que a Amy é duplicada. Ela enxerga a Madame Kovarian em lapsos de memória, abrindo aquela portinha. E por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque a memória dela está linkada com a outra Amy naquela base em que a Madame Kovarian tá guardando a Amy e tá criando o bebê da Amy lá. São 2 episódios que eles são aquele estilo clássico de Doctor Who. Tem uma fábrica, tem um mistério, as pessoas têm que fugir desse lugar, as pessoas estão presas, tem sempre um personagem que tá querendo bagunçar tudo, como era aquela Jen, e a gente vê a relação do Rory com ela. Então o Rory fica afastado da Amy e a gente vê um pouco dessa relação, né? O Rory sendo uma pessoa altruísta, sempre pensando nos outros, né? E nunca pensando no perigo que ele mesmo tá correndo. O que é legal ver esse personagem agindo assim. E também a gente vê como no final ele larga a mão da Amy porque ele tem que confiar que o doutor vai conseguir salvar ela. E a única maneira é ele destruindo a réplica da Amy. Ele basicamente serve para introduzir o conceito do que é importante a gente entender para essa temporada, do porquê a Amy tá vendo aquela mulher e também porque ela tá sentindo contrações de gravidez, mas na verdade não tá grávida. E aí quando a gente entra para, eu acho que um dos principais episódios da temporada, que é Um Homem Bom Vai à Guerra. Sensacional, eu acho que é um dos melhores episódios da temporada, também é tratado por vários fãs de Doctor Who como um dos melhores da temporada. Um bom homem vai à guerra leva a gente a ver as consequências de estar junto com o doutor, de viajar com o doutor e também de dever a ele. Quando o doutor cobra as dívidas, o que acontece. Então aqui a gente vê o fechamento da história da River Song, a grande revelação, quem é essa mulher, por que ela tá presa, quem ela matou. A gente descobre que ela é a filha da Amy com o Rory, em todo esse enredo da temporada que foca na Amy tendo um filho, sendo sequestrada para criarem uma criança, criarem uma pessoa psicopata para ir lá e matar o doutor depois. Tem esse mistério da River Song desde a 4ª temporada, a gente tá esperando isso, ela apareceu na 5ª temporada e agora na 6ª a gente vê essa revelação. E é uma revelação muito inteligente, eles criam esse mistério um tempão atrás e vão se desenvolvendo ali nos 2 primeiros episódios. Quem é essa mulher? Por que ela matou o doutor? E como chegou a esse ponto? Porque a Amy e o Rory conceberam ela na TARDIS em uma ação de viagem no tempo, né? Então a River Song acaba se tornando uma senhora do tempo, ela pode regenerar porque ela foi concebida na TARDIS, viajando no tempo, dentro do vórtice. Eu adoro esse episódio. Para mim ele é o episódio com as cenas mais icônicas dessa temporada. Ele traz tanto diálogo bom, tantas cenas legais, que eu só fico assistindo maravilhado, porque tem muita coisa boa. Então, show. E aí, quando termina esse episódio, na época, esse episódio, a revelação foi o fim. Então, acabou aqui e teve um intervalo, né, umas férias de Doctor Who, para depois voltar a série, e voltou com o episódio Vamos Matar o Hitler. Assim, a maluquice, é a maluquice total de Doctor Who, o Moffat solto, inventando as coisas mais doidas possíveis, bota o Hitler no guarda-roupa, deixa ele inútil, faz a River Song ser completamente doida nos primeiros anos da vida dela, em que ela regenera da Mels para River Song finalmente. Então, quanta coisa doida, viagem no tempo, mas também é um episódio que traz a revelação de mais um conceito da temporada, que é o Tesselecta, esse robô que pode se transformar em qualquer pessoa. E a gente vê lá no final da temporada como isso é usado. Então, eu gosto de Let's Kill Hitler. Eu acho que o maior problema do episódio são as piadas do Moffat, piadas bem machistas a respeito de a River Song agora regenerou, a única coisa que ela se importa é o peso dela, as roupas que ela vai usar, sabe, se a roupa vai servir, bem esquisito, mas no geral a gente tem um episódio bem sólido, que é interessante porque a River aí tá tentando matar o doutor e o doutor
tá tentando convencer a River de que ela precisa se transformar nessa pessoa, né, nessa River Song, e a gente vê com o decorrer do episódio que ela acaba conseguindo se transformar nessa pessoa, porque depois da morte do doutor por um tempo ali, ela vê a si mesma num holograma e percebe que o caminho dela é salvar o doutor e não matar o doutor. E é um ótimo episódio pra gente ver essa relação entre esses dois personagens, River e Doutor, que estão aí um tempão juntos, se encontrando e desencontrando em momentos separados. O que eu gosto também de Let's Kill Hitler é que a gente vai para aquela Alemanha nazista, mas não é um episódio que destaca isso de uma forma de importância, talvez. Eu vejo até como piada, né? É um plano de fundo para transformar o nazismo em piada, transformar o Hitler em piada, que é o lugar que eles devem ficar, que é esse lugar aí que nunca deveriam ter saído, que é o lugar de pessoas horríveis, que deveriam ter vergonha de aparecer até na internet, enfim, deveriam ter vergonha das suas posições e deveriam ser tratados como piadas, como gente que não merece ter qualquer voz. Então, Let's Kill Hitler acerta em cheio nisso. Eles são uma piada, eles não merecem ter qualquer palco pra qualquer coisa. Então, Let's Kill Hitler é bom nesse sentido. É divertido ver a River começando a vida dela, e é legal ver essa relação dela com o doutor nesse episódio. Depois, claro, dá uma acalmada aí, a gente vai para um episódio do Mark Gatiss, que ele sempre traz episódios mais simples para a temporada. Esse também não é diferente, é o episódio Night Terrors, que em português é Terrores Noturnos. Eu gosto muito. Pra mim é um dos meus favoritos do Mark Gatiss, ele que tem sempre episódios regulares. Esse aqui eu adoro esse episódio. Ele vai pra essa criança amedrontada que tem tanta força no pedido dela, né, que o doutor acaba recebendo um sinal na tarde. E o episódio é sobre isso, é sobre salvar uma criança assustada do monstro que tá no armário. Mas, claro, essa criança é um alienígena, enfim, a gente tem tudo isso, um alienígena que precisa ser cuidado, que não gosta de ser rejeitado, então tem essa relação do pai ali com o filho. Mas eu acho que o maior destaque para mim nesse episódio é a forma como o Matt Smith, né, o 11º Doutor, se dá tão bem com personagens infantis, com crianças. Eu acho que ele se sobressaía assim com essa relação com crianças e dá também esse tom de conto de fadas muito bom da era do 11º Doutor. E aqui mais uma vez um episódio conto de fadas, bonecas de madeira assustadoras que trazem essa estética de conto de fadas dessa 6ª temporada inteira. Eu adoro esse episódio, eu gosto muito e tipo, Halloween, é legal botar esse episódio na sexta aí do Halloween e assistir, porque ele tem esse tom contido, mas tem esses monstros assustadores, que são aquelas bonecas cabeçudas. Tem o doutor sendo super legal ali com a criança. Então eu acho que vale a pena assistir. Eu adoro esse episódio. Depois que a gente dá uma tranquilizada, vem mais um episódio que serve como desenvolvimento, que é A Garota que Esperou, que é basicamente o título da Amy. A gente vai para um lugar no futuro em que esse ambiente, esse planeta, está ameaçado com um vírus que dura um dia. No caso, as pessoas pegam o vírus e morrem em um dia. E a única forma que eles encontraram de fazer as pessoas terem essa vida com os entes queridos que contraíram o vírus é criar uma linha do tempo em que esse tempo passa mais rápido. Então, em um lado da lupa, as pessoas conseguem ver as outras, no outro lado, vivendo suas vidas completas. Então, em um lado, o tempo passa mais rápido do que no outro. E eu achei esse conceito bem legal. É um episódio que é sensacional, é muito bom. O lado emocional de ver a Amy mais velha sendo abandonada ali, na verdade por confusão mesmo, e tendo que fazer o Rory decidir
quem ele quer, se ele quer a Amy mais nova ou a Amy mais velha ou as duas juntas. Então a gente vê aqui, dessa vez, quem precisa decidir quem escolhe é o Rory, não a Amy. Só que é um episódio que tem tudo isso, eu acho muito bom, é um dos melhores da temporada. Mas é um episódio que não aconteceria se o Doutor e o Rory tivessem esperado a Amy pegar o telefone dela e eles ido todo mundo junto e apertado o botão. Ou se eles tivessem dito, Amy, aperta aquele botão, não o outro. Então é um episódio que no início ele se aproveita de pequenos erros que é difícil acreditar que aconteceriam. O Doutor e o Rory não esperar a Amy em um lugar desconhecido, eu não acredito muito. Mas depois que a gente passa por isso e a gente aceita isso, o restante do episódio é muito bom. O lado emocional aqui, como eu venho dizendo, essa temporada tratou muito de fazer essa relação da Amy com o Rory e fazer esse crescimento dos personagens. Por isso que é difícil, depois na 7ª temporada, quando eu for comentar, é difícil acreditar em alguns enredos aí que o Steven Moffat tentou colocar na 7ª temporada. E eu não vou falar aqui caso alguém não tenha assistido, mas quando chegar a 7ª temporada, quando eu falar sobre ela, eu vou explorar um pouco mais. É difícil de acreditar em algumas coisas, mas enfim, é um episódio lindo, 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 eu gostei muito de ver. Depois tem o Complexo de Deus, mais uma vez, episódio que trata da relação dos personagens, dessa vez a Amy com o Doutor, a Amy precisando finalmente aceitar que o Doutor não é esse super-herói, ele não é essa criatura dos céus que vai salvar todo mundo, ele é só um cara maluco. E é legal porque ele traz no final desse episódio que a Amy vê o terror ali, vê o pesadelo dela naquele quarto, faz uma lembrança lá do primeiro episódio da Amy, o The 11th Hour, quando o doutor diz, Amy, você precisa entender e a sua vida vai depender disso, eu sou apenas um louco numa cabine telefônica. E acontece aqui, quando a Amy tá prestes a morrer por causa do Minotauro lá, o doutor diz, eu sou apenas um cara numa cabine telefônica. Eu não sou um herói. E, mais uma vez, essa temporada traz uma lindeza de relação dos personagens. É um episódio sensacional também, que tem personagens secundários ótimos. Aquela Rita, que é uma possibilidade de companion, assim, uma companion que nunca foi companion, é uma personagem ótima. E também o grande mistério do que o doutor viu atrás da porta dele. Adoro muito esse episódio e ele traz aqui, no final, o doutor abandonando, né, dando adeus pra Amy e pro Rory, que eu acho que seria uma coisa super interessante se tivesse terminado aí mesmo, se a gente não tivesse mais visto esses personagens, como seria se o final deles fosse esse, o doutor salvando eles realmente e indo embora porque eles quase morreram e foi culpa dele. Então The God Complex é sensacional. E também o formato contido dele, mas que foca nas relações dos personagens, no que a gente tá vendo durante essa temporada da Amy com o Doutor, da Amy com o Rory, é muito bom. Por fim, antes do final mesmo, tem aquele episódio com o Craig novamente, que é o Closing Time, que o nome em português é Época de Encerramento. É um episódio que é simples, tem o Cyberman, mas o Cyberman é plano de fundo, é mais uma vez aquela ideia do, como seria se o Doutor vivesse na Terra? Então, mais uma vez, a gente vai lá com o Craig, e que é basicamente um episódio sobre o Craig salvando o filho, o Craig salvando a si mesmo também, pela força do amor. É como se fosse um episódio de despedida desse doutor antes da morte dele ali, essa morte no lago lá em Utah, que a gente vê no último episódio. Eu não tenho muito o que comentar, é um episódio super básico na Terra, em que ele se resolve de uma forma bem simples. E por fim, a gente vem pro último episódio, o casamento da River Song, que é o Wibbly Wobbly Timey Wimey. É um episódio que inicia os 2 primeiros episódios, então a gente chega no fim para ver o resultado deles lá nos 2 primeiros episódios. É um episódio muito simples, ele não tem aquela coisa épica de final de temporada, ele tem explicações sobre o que aconteceu nos 2 primeiros episódios. Eu gosto do conceito de que tem o tempo tá sendo uma coisa só,
todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, o tempo tá parado porque a River se recusou a matar o doutor e a gente vê esse paradoxo acontecendo. Ele se desenvolve basicamente nisso. Pode ser que algumas pessoas se sintam frustradas com as respostas, porque basicamente o que? Como o doutor fugiu da morte dele? Ele virou o Tesselecta, que foi explicado no Let's Kill Hitler. Como as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo aos poucos nessa temporada a relação desses episódios simples, Let's Kill Hitler, que introduzem conceitos para depois serem explicados aqui no final. Então é como que eu comentei. Esse episódio tem mais uma sensação de ser o início do fim. É um episódio inicial que leva a gente para o que deveria ser mesmo lá nos 2 primeiros episódios, que encerrariam a história desse doutor dessa forma, mas mais uma vez ele consegue escapar, ele se salva. Um episódio bem básico, mas que conclui bem todo esse mistério, criando um novo mistério, né? O que é o Trenzalore, o que é a pergunta mais antiga do universo, o que a gente vai ver nessa queda do doutor, obviamente, fica para a 7ª temporada, tem muita coisa aí a ser explicado, principalmente no episódio de regeneração do 11º Doutor, que explica muita coisa dessa 6ª temporada, e eu já digo agora, talvez não precisasse ter explicado esses mistérios. O que é o silêncio? O silêncio é uma criatura, uma espécie que estava ali ajudando a silenciar o doutor, a fazer a morte do doutor acontecer, porque ele já tinha ido longe demais e o silêncio dele era importante, né? Tem as coisas em Trenzalore, os campos de Trenzalore, a gente vai explorar isso no futuro aqui no canal também. Eu acho que é uma temporada que muita gente diz que é difícil de entender, mas que se você para e pensa um pouco, ela não é tão difícil assim. Ela é tranquila de entender. Você só tem que pegar a ideia dela, que ela foi feita de trás para frente, de frente para trás, ela é confusa nesse sentido, mas ela se explica, ela se resolve, ela mostra os conceitos e explica esses conceitos também. Então eu acho que, por mais que possa ser frustrante não ter acabado da maneira como a expectativa talvez tenha, né, decidido que deveria ter acabado, que eu lembro que na época muita gente não gostou do final da temporada e da temporada em si porque ela era difícil, eu acho que revendo dá pra entender tudo e também dá pra curtir essa temporada num geral. Mas eu falei muito, minha garganta tá ferrada, eu gostei muito de rever essa temporada e quero saber o que você acha dela. Pode dizer nos comentários o que você achou dela. Comente aí cada episódio, comente também quais são os seus favoritos, o que você não gostou tanto, e a gente vai se vendo aí no canal. Muito obrigado por assistir. Eu vou falar sobre os especiais de Natal, a Christmas Carol e o The Doctor, The Widow and the Wardrobe em um episódio, um vídeo específico aqui, porque eu quero fazer uma comparação bem legal com esses dois. Fica aí, fica de olho, e em breve vai ter 7ª temporada. Tem muita coisa ainda para falar sobre a era do 11º Doutor. Muito obrigado, se inscreva, compartilhe, comente, seja membro do canal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!